pessoal da Física 3, vamos para a nossa aula 11, continuando no assunto de resistores. Nessa aula a gente vai falar de potência elétrica e reostato. Então vamos começar com potência elétrica. Quando a gente estudou mecânica lá no primeiro ano, a gente definiu a potência como uma quantidade de trabalho de energia no tempo. Quanto mais rápido se produz trabalho, se transfere energia, maior vai ser a potência. A unidade de medida da potência é joules por segundo, que é o watt. Quando a gente estava tratando de energia potencial elétrica, nós também chegamos a falar de trabalho. A diferença de potencial é o trabalho para levar uma carga de um lado até outro, dividido pela carga. A gente medir isso aqui em volts, que é joule por coulomb. Eu vou reescrever isso aqui só multiplicando cruzado. O trabalho vai ser igual a carga vezes a diferença de potencial. Agora, o que eu quero fazer? Achar a potência. Então, eu vou pegar o trabalho, dividir pelo tempo. Agora, esse delta aqui sobre delta T, a quantidade de carga que está sendo transportada dividido pelo tempo, é a corrente elétrica. Então, eu fico com corrente vezes tensão. É a fórmula que tem gente que chama de piu-piu. Então, potência vai ser UI ou IU, tá certo? É uma fórmula que faz bastante sentido você pensar o seguinte. Pensa que isso aqui está falando quantos coulombs estão passando por segundo numa determinada área de um fio, de um equipamento, qualquer coisa. Então imagina que estão passando 2 coulombs a cada segundo. O U, a diferença de potencial, vai me falar quantos joules que eu tenho para cada coulomb. Então vamos supor que sejam 3 joules para cada coulomb. Se estão passando 2 coulombs por segundo e cada coulomb ganha 3 joules, 6 vai ser a quantidade de joules que estão sendo gastos ali por segundo. Então é só multiplicar os dois, faz todo sentido. E esse aqui serve para qualquer tipo de equipamento, para qualquer caso, tá? Agora tem um caso específico que é quando eu tenho um resistor ou alguma resistência, algo que tem uma resistência elétrica. Quando eu tenho isso, eu posso falar o seguinte, que U é igual a RI, certo? Tem resistência, então eu posso falar que U é igual a RI. Então eu vou colocar no lugar do U, eu vou colocar RI, e aqui no lugar do I, eu vou colocar U sobre R. Eu vou fazer duas substituições diferentes. Quando eu coloco no lugar do U, eu coloco RI, eu fico com PRI vezes I, que é PRI ao quadrado. Agora, se no lugar do I eu coloco U sobre R, eu fico com PU vezes U sobre R, que é PU ao quadrado sobre R. Eu tenho duas fórmulas para potência para quando eu tenho uma resistência elétrica. P igual a R ao quadrado e P igual ao quadrado sobre R. Aqui eu vou usar, por exemplo, quando eu quero tirar da jogada DDP, e aqui eu vou utilizar quando eu quero tirar da jogada corrente elétrica. As duas são chamadas de potências dissipadas. Por quê? Porque eu estou pegando energia elétrica e transformando em energia térmica. Então está sendo dissipada na forma de energia térmica por causa da ação da resistência R. Vamos fazer um exemplo. Abaixo temos o valor da potência elétrica nominal de alguns aparelhos eletrodomésticos. Beleza, cada um lá com a quantidade de watts que está informado. Calcule letra A intensidade da corrente utilizada pelo computador, está aqui o computador, ele tem 120 watts de potência, quando ligado em 127 volts. Então eu tenho potência, 120 watts, e eu tenho a diferença de potencial, 127 volts. Que fórmula que eu vou usar? Posso usar P igual a UI, mas aí eu descubro a corrente. Opa, é exatamente ela que eu quero, então P igual a UI. Ah não, tá fácil demais, tá doido? Então 120 é igual a 127 vezes I. O I então vai ser 120 dividido por 127, dá aproximadamente igual a 1 ampere, ou seja, 1 coulomb por segundo. Na letra B, a resistência elétrica do chuveiro ligado em 220, aqui está o chuveiro, quando ele é ligado em 220, então eu tenho o P do chuveiro, que é 4.800 watts, e eu tenho o U, ele vai estar submetido a 220 volts. Dissipando sua potência máxima, qual vai ser a resistência elétrica dele? Então eu estou querendo saber o R. Qual fórmula que eu vou usar, que tem os três? É P igual a U ao quadrado sobre R. Então 4.800 é igual
a 220 ao quadrado dividido por R. Trocando R de lugar com 4.800, R vai ser 2.200 ao quadrado sobre 4.800. Isso aqui dá, o zero corta com zero ali, 22 vai dar 10, estou conferindo aqui. Aproximadamente 10. 10,1, 10 ohms é a resistência daquele chuveiro, que é corrente de 1 ampere. Molezinha, né? Agora vamos para 4 aqui. Uma geladeira do tipo Frost Free diminui o consumo de energia, pois evita o acúmulo de gelo no congelador. Suponha que em uma dessas geladeiras circula uma corrente I de 0,5 amperes quando ligada a uma tensão de 220. Então tem corrente e tem tensão. Letra A. Funcionando 5 minutos a cada hora, então tem uma noção de tempo, qual seria o consumo diário de energia dessa geladeira? Então eu estou querendo energia e eu tenho tempo. Falta o quê? Potência. Então tem que achar a potência ali primeiro. E a potência pode ser dada por R ao quadrado sobre R ou UI. Qual que eu vou usar? Eu tenho I e eu tenho U, então eu vou usar o I. Tá? 220 volts vezes meio ampere. Então metade de 220, 110. 110 o quê? A unidade de potência é o watt. Então 110 joules por segundo estão sendo consumidos ali pela geladeira. Ok, eu tenho a potência e agora vamos achar o tempo. O tempo, 5 minutos a cada hora, e eu estou querendo consumo diário. Então em um dia vão ser quantos minutos? Se é 5 minutos a cada hora e são 24 horas, eu vou ter 5 vezes 24 minutos. 5 vezes 4 aqui vai 20, só 2. 5 vezes 2 vai dar 10 mais 2, 120. 120 minutos, que é a mesma coisa que 2 horas. Tá certo? Ok. Então, qual seria o consumo diário de energia dessa geladeira? Eu vou usar o fato de potência ser igual àquela energia dividido pelo tempo, ou seja, multiplicando cruzado, energia vai ser potência vezes tempo. Agora, repara na letra B, está falando do preço do quilowatt-hora. Watt, potência, vezes tempo. Potência vezes tempo é energia. Então eu já vou deixar essa energia nessa unidade de medida, quilowatt-hora. Eu vou pegar esses watts e passar para quilowatts. Então eu vou dividir por 1000, 0,11 quilowatts. E aqui já está em hora. Então a energia vai ser 0,11 vezes 2, então 0,11 kW vezes 2 horas vai me dar uma energia de 0,22 kWh. Uma unidade muito usada na nossa conta de energia, né? Então é facinho de usá-la aqui a letra A, né? Agora a letra B, se o preço do quilowatt-hora é de meio real, 50 centavos, qual o custo mensal de 30 dias do consumo de energia? Bom, quantos quilowatts-hora vão ser gastos no mês? Eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar por 30, né? Então o custo vai ser a quantidade de quilowatts-hora de um dia vezes o número de dias do mês vezes o preço de cada quilowatt. Então vai ser metade de 0,22, que é 0,11, vezes 30. Dá um custo de 3,30. Multiplicando ali. 3,30. R$ 3,30. Legal fazer essas contas, né? Bem moleza. Considere agora duas lâmpadas, A e B, idênticas se não fosse pelo fato de que o filamento de B é mais grosso que o filamento de A. Então o filamento é feito do mesmo material, portanto tem a mesma resistividade ρ, tem o mesmo comprimento L, mas o que vai mudar é a área. Mas eu sei que a resistência ela está relacionada com a área assim, ó, ρL sobre a área S. Então quem tem a maior área vai ter a menor resistência elétrica, ok? Então o A tem uma resistência
E o B vai ter uma resistência menor, vou colocar aqui, ó, grandão e aqui pequenininho. Se ambas forem sujeitas a uma DDP de 110 volts, qual delas será mais brilhante? Bom, se eu tenho um U para comparar, o brilho está relacionado com a potência. Eu vou usar uma fórmula de potência que tem U ao quadrado sobre R. P igual a U ao quadrado sobre R. Aí a potência do A vai ter a ver com a resistência do A. O U é o mesmo, 110 volts. Para o B, eu uso a resistência do B. Só que a resistência do A é a maior. Se aqui a resistência é maior, quer dizer que a potência é menor. Se a resistência do B é menor, por ser mais grossa, quer dizer que a potência vai ser maior. Então, quem que brilha mais? Quem será mais brilhante é a B, porque tem maior potência dissipada. E aí você tem que tomar cuidado com o seguinte. Se você pensa assim, ó, P é igual a R I ao quadrado. Aí você pensa, a resistência do B é menor, então deve que a potência é menor. Cuidado, se a resistência é menor, aqui a corrente vai ser maior. E a corrente sendo maior ao quadrado, esse termo pesa mais. Então a potência acaba dando maior para o B. Ok? Cuidado com isso aí. Então, se eu tenho a mesma diferença de potencial U entre duas resistências aqui, ó, aqui tem a resistência menor, vai ter maior potência. Ok? Lembre-se disso. Importante resultado. Vamos para uma do Enem aqui. Ela é bem facinha, mas eu estou querendo mais discutir os porquês ali. Vamos lá. Lâmpadas incandescentes são normalmente projetadas para trabalhar com a tensão da rede elétrica em que serão ligadas. Em 97, contudo, lâmpadas projetadas para funcionar com 127 volts foram retiradas do mercado e em seu lugar colocaram-se lâmpadas concebidas para uma tensão de 120 volts. Segundo dados recentes, essa substituição representou uma mudança significativa no consumo de energia elétrica para cerca de 80 milhões de brasileiros que residem nas regiões em que a tensão da rede é de 127 volts. A tabela apresenta algumas características de duas lâmpadas de 60 watts projetadas respectivamente para 127 volts antiga e 120 volts nova. Então temos aqui, ó, a lâmpada é projetada para 60 watts utilizando-se 127 volts e a outra utilizando 120 volts. Quando ambas encontram-se ligadas numa rede 127. Então essa aqui, operando na sua tensão, ela tem uma potência de 60 watts, a luminosidade, aqui é uma espécie de uma medida de brilho, tá? A gente não comentou dela, mas dá para ter noção. 750 lumens e a vida útil é de 1000 horas. Agora, aquela que foi projetada para 120 volts, quando ligada no 127 volts, numa tensão maior do que a que deveria, ela mede uma potência maior, 65 watts, e brilha mais, 920 lumens, e dura menos, 452 horas em média. Acender uma lâmpada de 60 watts e 120 volts, que é essa, em um local onde a tensão na tomada é de 127 volts, que é o nosso caso aqui, ó, comparativamente a uma lâmpada lá bonitinha, projetada bonitinha, tem como resultado, bom, olha só, ela vai ter uma maior potência, vai ter maior luminosidade e menor vida útil. Então a alternativa é a letra D. Maior potência, maior luminosidade, né? Maior intensidade de luz e menor durabilidade. Ok, moleza. Agora vamos tentar interpretar por quê. Por que ocorre isso? Bom, aqui eu estou querendo pensar em potência, DDP, tensão e resistência. Vamos pensar nas resistências dessas lâmpadas. Então vou utilizar a fórmula P é igual a U ao quadrado sobre R. Ela tem uma potência de 60 watts, beleza? E vai ter lá correspondente uma certa resistência. Agora vamos pensar essa, ó. Ela tem a mesma potência de 60 watts, mas ela é projetada para um U menor. Se aqui é menor, quer dizer que ela vai precisar de uma resistência menor.
tá certo? Então a resistência elétrica dessa lâmpada é maior do que a resistência dessa. Como a gente acabou de ver, uma resistência menor vai ter uma potência maior, porque vai gerar mais corrente elétrica, né? Então por isso esse 65 aqui. E aí, se a lâmpada ela está funcionando numa corrente elétrica maior do que a que ela foi projetada, ela vai durar menos. Então por isso ocorre isso aqui. Legal, né? Agora vamos falar do reostato. O reostato são resistores que eu posso variar a resistência elétrica deles. O símbolo é esse ou esse, ok? Aqui dá um exemplozinho, tem uma fonte e eu posso ajustar o comprimento aqui, ó. Aqui vai passar corrente, se tiver aqui, ó, vai passar corrente nessa parte. Agora vamos supor que está aqui, ó, quer dizer que vou passar corrente no resistor todo. Então eu ajustando o comprimento do resistor, eu ajusto a resistência, porque quanto menor o comprimento aqui, menor vai ser a resistência. Aqui tem um exemplo de um reostato de carvão, você vai variando o comprimento ali, aqui um interruptor que vai mudando gradativamente a intensidade da lâmpada, né? Ali vai ter um reostato também. E um exemplo clássico é do chuveiro. A gente tem aqui uma posição de inverno e de verão. De inverno tem a potência, para esse exemplo aqui, de 6.600 watts e verão de 4.400 watts, operando a 220 volts. E aqui eu tenho A e B, onde você pode fechar o circuito aqui em A ou B. Então, se eu tiver fechado em A, fica um comprimento menor. Se tiver em B, fica um comprimento maior. Então, qual que vai ser o inverno? Inverno, a maior potência é que a resistência vai ser menor. Então, é quando tiver em A. Quando tiver em A aqui, eu tenho inverno. Em B aqui, então, com a resistência maior, eu vou ter menor potência. Esse é verão. Sacou como que a gente seleciona na chavinha do chuveiro lá? Agora vamos calcular quais são as resistências dessas duas. Vamos começar com o inverno. No inverno, eu vou usar P, que eu tenho potência, eu tenho a tensão U, e vou descobrir qual que é a resistência no inverno. Então, 6.600 vai ser igual a 220 ao quadrado sobre R. O R, então, vai ser 220 ao quadrado dividido por 6.600. Isso aqui vai dar 7,3 mais ou menos ohms. Agora vamos ver para o verão. Para o verão, P é de 4.400 watts. U é 220 ao quadrado aqui dividido pela resistência do verão. Então a resistência no verão vai ser 220 ao quadrado dividido por 4.400. Foi parecido com a conta que a gente já fez aqui. Dá 11 ohms. Então, no inverno eu tenho a menor resistência, no verão eu tenho a maior resistência, certo? Então faz sentido aqui, tá no inverno e aqui no verão. Beleza, galera? Até a próxima e bons estudos.